Olá, o assunto de hoje é fake news. A gente viu o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil começar aí com uma avalanche de desinformação. Nós conversamos com alguns especialistas para poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Para tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei então com a Raquel Ricoeiro, que é pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, e também com a Nina Santos, que é pesquisadora especializada em fake news e redes de informação na Universidade Federal da Bahia. Vamos ver um pouco o que elas falam sobre esse assunto no segundo turno das eleições do Brasil. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é um ecossistema desinformativo. O que isso significa? Que a gente tem um ambiente, através das plataformas de mídia social, onde a gente tem conteúdos que muitas vezes são fabricados, conteúdos que são mal traduzidos, conteúdos que são verdadeiros, mas que são conectados com conclusões falsas. Então, a gente tem autoridades que estimulam a desinformação, propagando conteúdos falsos através do seu nome, e dando legitimidade. Então, a gente tem uma ampliação do ecossistema desinformativo, uma participação maior de vários elementos, de vários entes que fazem com que as pessoas percebam esses conteúdos como verdadeiros, ou como conteúdos que confirmam suas crenças e, portanto, devem ser espalhados. Então, eu acho que muito mais do que fake news, o que a gente tem hoje é um ecossistema desinformativo, onde a gente tem vários atores e várias ações que vão atuar para ampliar a desinformação no país. Eu acho que esse cenário para o segundo turno em relação às fake news é muito desafiador, porque a gente viu no final ali do primeiro turno, nas 72 horas antes da eleição, um crescimento muito grande da difusão de fake news, especialmente relacionadas ao sistema eleitoral, a questões morais. Então tem uma série de mentiras sobre banheiros unissex, sobre educação sexual na infância e coisas desse tipo, que são temas que a gente vê aí reciclados de 2018. E esse processo parece ter se intensificado muito, nas 72 horas antes da eleição de primeiro turno e também nos dias seguintes. Então, na segunda-feira, a gente viu aí uma série de lives no YouTube questionando a legitimidade, a integridade do processo eleitoral, e isso tem se disseminado ainda mais, inclusive envolvendo temas religiosos. Então, a gente precisa, de fato, redobrar a atenção e o cuidado nesse segundo turno. Com relação ao que mudou, eu acho que essa é uma eleição que a gente teve muito menos informação que a eleição de 2018 com relação aos candidatos no primeiro turno. A maior parte da desinformação se concentrou no processo democrático e nas urnas, E agora, no segundo turno, é possível que isso mude, que a gente tenha mais desinformação sobre os candidatos em si e menos sobre as urnas. Eu acho que sim, a gente está assistindo a uma ação da esquerda mais no sentido de tentar viralizar conteúdos humorísticos e conteúdos mais desinformativos. Eu acho que isso é também uma consequência da polarização e da polarização afetiva dessas eleições, do envolvimento emocional que a gente está vendo, e a tendência é que isso se acirre nos próximos dias, até o segundo turno. A extrema-direita, ela trabalhou muito em cima de desinformação, em cima desse tipo de conteúdo que é fabricado, para tentar influenciar as opiniões das pessoas, e a tendência é que isso continue acontecendo agora durante o segundo turno e durante outras eleições, porque é uma fórmula que deu certo. Claro que a guerrilha informativa sobre candidatos, ela sempre existiu. A questão é que agora a gente tem uma guerrilha com superpoderes, porque ela transita por várias plataformas de mídia social e ela dá a impressão para as pessoas que todo mundo está falando disso, que todo mundo concorda. Então é muito mais fácil de obter legitimação, inclusive porque a gente tem muitas vezes autoridades no exercício do mandato que legitimam esses conteúdos desinformativos. Eu acho que essa é a pergunta, que todo mundo quer saber, como é que a gente escapa das fake news. Primeiro, a gente precisa entender que a desinformação, ela não circula necessariamente porque as pessoas não sabem que é desinformação, mas porque ela fala muito por emoção. E num contexto de guerrilha informativa como esse que a gente está vivendo, é muito mais provável que a gente tenha desinformação circulando e que as pessoas aceitem essa desinformação simplesmente porque fala para as crenças que elas já têm. Então, se fala bem do meu candidato, não é desinformação. É claro que a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa se concentrar mais, afinal de contas, no que é uma eleição, no que é o processo democrático e, sobretudo, buscar
né, fontes que sejam realmente fidedignas e que não distorçam aquilo que as pessoas dizem ou aquilo que está sendo apresentado. E eu acho que é fundamental a gente parar para pensar, afinal de contas, que conteúdo é esse que eu estou compartilhando, né? E qual é a origem desse conteúdo. Então, só nos resta abrir o olho no segundo turno dessas eleições brasileiras de 2022 e tentar checar as informações nas mídias tradicionais, nos sites de checagem disponíveis ou com fontes confiáveis, como os especialistas. Um grande abraço, obrigado por acompanhar o nosso vídeo e continue com a nossa cobertura especial das eleições brasileiras nesse segundo turno no nosso site rfbrasil.com.